Mas eu quero dizer algo para você, meus queridos irmãos, nessa noite. Deus, Ele não é limitado de forma alguma. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é Deus. E Ele tem os seus atributos, aleluias. Deus, Ele é onipotente, louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus todo-poderoso, tem poder absoluto sobre os céus e a terra e sobre toda a humanidade. Irmãos. E além de onipotente, Deus também é onisciente. Deus possui conhecimento infinito, irmãos. Os conhecimentos de Deus, eles são infinitos. Ele sabe tudo do passado, o que está acontecendo agora, o que nós estamos pensando agora e o que irá acontecer amanhã. Porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E o terceiro atributo de Deus, meus irmãos, é que Ele é onipresente. Aleluia, glória a Deus. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele diz: aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Os irmãos pensam, irmãos, que não tem outras igrejas também neste momento se alegrando na presença de Deus, como nós se alegramos aqui? Não, irmãos. Sabe por quê? É porque Deus, Ele é onipresente. E o mesmo Deus que está aqui, irmãos, com a presença do seu Espírito Santo, Ele também está lá no congresso, lá em Buritibubu, que está acontecendo, irmãos. E Ele também não se limita ao número de pessoas, se limita também ao número de pessoas. Aí, irmãos, eu disse: Senhor, mas eu quero falar sobre o oleiro. Eu quero falar, meu Senhor, sobre o processo do vaso na mão do oleiro. Mas a mensagem não fluía na minha mente. Agora eu pergunto para os irmãos, em Atos do capítulo 9, versículo de número 3. Atos capítulo 9 é o momento que Deus tem um encontro, Jesus tem um encontro com Paulo. Agora eu pergunto para os irmãos: Paulo estava andando no caminho de Damasco. Paulo estava indo no caminho de Damasco e de repente veio do céu a luz. Eu pergunto aos irmãos: Paulo estava na posição de falar com Deus, sim ou não, irmãos? Não, irmãos. Sabe o que era que Paulo estava levando? Cartas para prender o povo de Deus. Era isso que Paulo estava levando, carta para prender o povo de Deus. Eu disse: Senhor, mas eu quero pregar sobre o oleiro, Senhor, sobre o vaso. E Deus dizendo assim: prega sobre posicionamento. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele não estava posicionado de forma alguma, irmãos, mas Jesus, ele estava ali, meus queridos irmãos, para falar com Paulo, que ainda se chamava Saulo. Agora eu quero dizer para os irmãos: o ser humano, ele não precisa estar posicionado para falar, para que Deus fale com ele. Agora, para nós falar com Deus, é diferente. Nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar na posição. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, que a luz ilumina Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo cai em terra. Saulo cai em terra. E o que é que acontece, irmãos? Ele ouve uma voz. Aleluia. Olha Deus falando com uma pessoa que
que não está posicionado, irmãos. Olha Deus falando com um homem que era perseguidor da igreja. Olha Deus falando com um homem que estava saindo com carta para prender. Quem sabe naquele dia Paulo ia fazer um estrago, irmãos, com a igreja de Deus. Mas Deus se levantou e disse assim: hoje eu não aceito não. Hoje eu não aceito não, Saulo. Hoje tu tem um encontro comigo. Louvado seja Deus. Quando ele fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E quando Saulo, acha interessante, vamos dizer que quando Saulo, ele ouve a voz, ele diz: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Porque na hora da claridade os seus olhos cegaram. Ele não conseguiu mais ver nada. Ele só conseguiu ouvir uma voz de alguém que estava se encontrando com ele. Louvado seja Deus. De alguém que ele não era digno nenhum de forma alguma para ter aquele encontro, mas Deus, ele foi de encontro com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu acho bonito, irmãos, que Jesus, ele se apresenta para ele, ele diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar. Agora, irmãos, o que eu acho interessante em Paulo, sabe o que é, irmãos? É que aqui ele já está convertido.